Oi, gente, boa noite. Tudo bem por aí? Hoje eu tô entrando mais tarde do que o meu horário tradicional. E aí vamos ver se as pessoinhas vão chegando aí comigo. Vou falar um pouquinho de novo de terapia dos anjos. Quem já me conhece? Bom, Vânia, oi querida, assim que terminar a transmissão a gente fala pelo telefone, tá bem? Raquelzinha, querida, bem-vinda. Quem não me conhece, eu sou Márcia Barreto, sou terapeuta holística, energética aqui do Rio de Janeiro. E toda segunda-feira, já há um ano e pouquinho, eu entro aqui no ao vivo falando de algumas terapias. E quem sempre me assiste me ouve dizer que normalmente eu não escolho os temas com muita antecedência, né? Então vou primeiro dar um oi para Mônica, para Carla Bayer, para Jussara. E aí, hoje eu estava um pouquinho mais cedo pensando, né, que eu ia precisar entrar meia hora mais tarde hoje e pensei, o que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou falar hoje. E aí eu pensei em trazer para vocês mais uma vez a terapia dos anjos, incrementada, vamos dizer assim, com os processos verbais. E primeiro quero explicar para vocês por que eu entrei meia horinha mais tarde hoje. Hoje eu tive que fazer um dever cívico de ir à minha reunião de condomínio. E eu já fui uma pessoa muito atuante no condomínio onde eu moro e estava um pouquinho ausente por conta das minhas viagens, né? Então eu acho que às vezes a gente também muda um pouco e não está disponível. Mas hoje eu achei que era necessário eu estar presente e graças a Deus, ou graças aos anjos, eu escolhi falar deles, né? Porque reunião de condomínio é uma coisa que exige muita paciência, muita persistência, muita perseverança, porque nós somos indivíduos, pessoas diferentes, cada um buscando defender o seu direito. E nós vivemos um momento de vida, né, no mundo, no país e no Rio de Janeiro, que se a gente se deixar contaminar pelo mal, o mal se espalha com muita rapidez, né? Então eu vinha subindo o elevador da minha casa dizendo, ainda bem que eu hoje resolvi falar de terapia dos anjos, porque a sensação que eu tenho, mesmo brava como fiquei na reunião, é que eles estavam comigo, tá? Alê Fontes, Márcia Menezes, Kátia Gonçalves, minha querida lá de Sintra, Thaís também tá aí, Ju tá aí também, Juraciara, Érica, acho que já dei boa noite para todo mundo. Então, gente, depois de eu contar essa minha historinha bem reunião de condomínio, a primeira coisa que eu vou fazer é que anjo, né? Que anjo da terapia dos anjos pode acalmar nesse momento o meu sistema nervoso depois desse embate que eu vivi na minha reunião de condomínio. Mas antes de eu procurar o anjo, eu vou falar com vocês o que é a terapia dos anjos. Na verdade, a terapia dos anjos é uma técnica que eu conheci em Portugal, já tenho falado isso muitas vezes, e trabalha com os símbolos arcangélicos, que são símbolos canalizados pela médium e estudiosa de anjos Ingrid Auer, que é suíça, e a partir do conhecimento desses símbolos, eu comecei a trabalhar fazendo uma leitura do campo energético pelos chakras, pelo verbo dos chakras, com esses anjos, que não são anjinhos lourinhos de asas douradas, são energias, né? Então, quando eu digo que anjo vai acalmar o meu coração depois de um embate na reunião de condomínio, não vai chegar aqui na minha casa um anjo lourinho de cabelos cacheados e de asas esvoaçantes e vai refrescar a minha memória ou o meu coração. É uma energia. Então, que energia pode me acalmar nesse momento, me equilibrar nesse momento, tá?
Então, eu vou pedir, tem um monte de gente aí, né? Mas Juraciara ou Ana Cláudia Vilaça, me digam um número aí. Qual é a energia de anjo que vai me colocar de novo no prumo, no equilíbrio, para continuar essa minha noite, essa minha transmissão? Como eu conheço alguns dos números, eu não gostaria de escolher para mim sozinha. Então, de 1 a 49, ou Ju, ou Ana Cláudia, ou Érica, alguém que esteja aí, mas é um número só porque é para mim, tá? Ana Cláudia Vilaça já deu, número 5, ok. Adorei, olha que coisa incrível. O anjo número 5 é o anjo da virtude e da força, tá? Ele diz que eu acordei a minha força e o meu amor. Ele fala sobre o centramento, sobre a alegria de viver, sobre a vitalidade. Então, mal ou bem, apesar de eu ter causado uma brigazinha lá no meu condomínio, eu fui fazer algo que era importante e que vai ser relevante para todo mundo, tá? Ju, você me deu o 4, eu vou ler também o 4. Anjo da pureza e da clareza. Ele diz: libero padrões soltos e ilusões que me bloqueiam. Interessante essa mensagem. Falei agora há pouquinho no início da transmissão, né? Que se nós nos deixarmos contaminar pelos problemas que a gente vem vivendo, né? No mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Se a gente se deixar contaminar por essas energias, a gente cada vez mais vai perder as nossas próprias energias, vai perder a nossa essência, vai perder as nossas amizades, os nossos valores, né? Porque é muito mais fácil julgar e brigar do que ceder e compreender, né? Então, coloquem-se, né? A gente precisa se colocar, a gente precisa falar a nossa opinião, a gente precisa falar sobre aquilo que a gente acha justo e digno. Mas vamos tentar, na medida do possível, não ser tão bélicos, né? O bélico é aquele que sabe usar muito bem as suas armas. Então, quem sabe a gente possa baixar as armas, deixar as armas só para o nosso exército que está na rua, que já não é muito bacana isso, né? Lu, querida do Porto, obrigada porque você tá aí, é tão tarde, né? Então, gente, eu vou dar uma mostradinha, assim, para quem não conhece. Esses são os símbolos arcangélicos, tá? Então, a Ingrid Auer ia canalizando essas energias através de imagens, e ela faz muitos trabalhos ao longo do mundo de autorrealização, de conexão com os anjos, para você se comunicar mesmo com as energias angélicas. E eu fiz o quê? Eu conectei a energia desses símbolos que a Ingrid trabalha com tudo da medicina energética que eu trabalho, né? Então eu conectei a terapia dos anjos com os chakras e os verbos dos chakras. Quando eu faço um atendimento com terapia dos anjos, como é que eu começo isso, né? Normalmente eu pergunto à pessoa qual é o momento de vida, o que ela gostaria de transformar na vida dela nesse momento, e vou fazendo a leitura de cada um dos símbolos que a pessoa escolhe em cada um dos chakras, trabalhando pelos verbos dos chakras. E aí a gente identifica quais são as nossas principais ações, né? Os verbos dos chakras, que são os nossos centros de energia, são as nossas 7 principais ações: o ser, o desejar, o fazer, o sentir, o falar, o pensar e o compreender. E aí eu coloquei como tema de hoje, né, a terapia dos anjos e os processos verbais. E tem um processo verbal muito interessante que me passou pela cabeça só agora. Eu vou tentar criar aqui e depois anotar. Se eu quiser trabalhar com os meus chakras, que são os meus centros de energia, e com as minhas 7 ações, né? Eu posso dizer: o que me falta? Ser, desejar, fazer, sentir, falar, pensar e compreender.
que me traria total alegria, total facilidade para conquistar tudo aquilo que eu preciso para mim. Grande processo verbal. Juraciara, se você tiver aí, anota ele, tá? Mas depois eu vou anotar também. Então, o que eu queria propor para vocês hoje é que, através da mensagem dos anjos, a gente fosse criando pequenos processos verbais para vocês irem trabalhando em casa. O processo verbal, gente, eu tenho falado muito de processo verbal, é uma das estruturas do Access Consciousness, né? A terapia de barras ficou muito famosa no Brasil, né, de 2 anos para cá, mas o Access Consciousness, a escola do acesso à consciência, ela é composta da terapia de barras, dos processos verbais e dos processos corporais. Os processos verbais, eles estão de alguma maneira ligados à programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? Você programa o seu sistema neural através das palavras. Então, quando eu digo eu quero, eu posso, eu consigo, eu estou fazendo um comando neurolinguístico. Quando eu trabalho com o processo verbal de Access, o que eu estou fazendo é criar uma pergunta cuja resposta eu não conheço e me abro para receber tudo aquilo que o universo pode me dar a respeito daquilo que eu não sei ou que não sei que sei. Então, vou dar um exemplo, né, de um processo verbal. Eu sempre digo isso, né? Perguntem ao universo. Universo, o que existe de mágico amanhã para mim? O nosso subconsciente, que é o nosso grande respondão, ele não sabe essa resposta. O que há de mágico para mim amanhã? Ele não sabe. Se eu perguntar, o que há de tradicional nas minhas terças-feiras? O meu subconsciente pode ir lá na minha caixa de registro de memória e tentar lembrar de tudo que eu faço às terças-feiras. E aí ele vai conseguir me responder. Então, quando nós falamos de processos verbais, de criar perguntas, de viver perguntas, nós estamos neutralizando a informação cíclica, pragmática, cartesiana do nosso subconsciente. Estamos abrindo a nossa supraconsciência para receber tudo de bom, de belo, tudo de difícil também que há para nós. Só que mesmo quando você recebe algo que é difícil, dentro do acesso à sua consciência, aquilo que é difícil se torna uma oportunidade de experiência, de aprendizado, de motivação, né? Então, procurem pensar assim: o que eu ainda não percebi sobre o meu ser, o desejar, o fazer, o sentir, o falar, o pensar e o compreender, que são as minhas 7 ações dos chakras, que farão toda a diferença na minha vida no dia de amanhã, tá? Ui, o meu coração já tá livre e calmo novamente. Então, eu proponho aqui, né, para mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a terapia dos anjos, que quem tá aí na salinha junto comigo agora pode dizer para mim assim: eu quero uma orientação sobre a minha vida profissional, né? E vai me dar 2 números. O primeiro número vai ser de 1 a 7. E o segundo número de 1 a 49. Então, vejam o que eu quero. Eu não vou conseguir atender todo mundo, mas o que eu quero é que vocês me digam o tema que vocês querem orientação, um número de 1 a 7 e um segundo número de 1 a 49, ok? Enquanto vocês me escrevem aí, alguém começa, quero dizer para vocês que aqui no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, dia 8, tem o meu workshop de terapia dos anjos, que é em Botafogo, né? E que é mais uma oportunidade de conhecer essa terapia incrível, a terapia dos anjos com os símbolos arcangélicos,
E o pessoal de Portugal, do Porto, de Lisboa, no mês de outubro, também vão ter a oportunidade de ter esse workshop com a minha maneira de trabalhar, ok? Então, quem quiser, é só entrar em contato comigo e ir pegando as informações. Vou começar com a Carla, que me perguntou sobre vida profissional, me deu o número 4 e o número 18. Carla, o número 4 está se referindo ao chakra, ao verbo, ok? Então, o verbo número 4 é o sentir. O que a gente precisa trabalhar? O seu sentimento, o seu sentido em relação à sua vida profissional. O anjo que você escolheu, que é o 18, é o anjo para o sentido da responsabilidade. Esse anjo diz: eu estou ciente da minha responsabilidade, eu trabalho a minha autoridade, eu aprendo a me comunicar com os outros e a comunicar os meus limites também. Então, o que a gente pode criar para Carla de processo verbal para a sua vida profissional, tá? E se eu puder sentir verdadeiramente que encontrei a minha responsabilidade profissional, o meu caminho, e tudo que não permitir que isso se materialize, eu posso destruir e descriar agora. Faça esse processo verbal, tá? E se eu puder sentir verdadeiramente que encontrei o meu caminho profissional e tudo que impeça isso, eu posso destruir e descriar agora, e dê um sim para você. Faça essa pergunta e dê a permissão para que a sua supraconsciência receba aquilo que é seu, tá bem? Regina Maria, o papel da escrita na sua vida, número 6 e número 44. O número 6 está se referindo aqui ao sexto verbo, que é o pensar ou ver, tá? É o chakra frontal, que trabalha tanto com o pensamento quanto a visão. O 44 é o arcanjo Chamuel. Chamuel é o arcanjo do amor. É o arcanjo que equilibra o dar e o receber. Então, a escrita para você é algo que você deve ver com outros olhos, pensar nisso e principalmente com amor. Um processo verbal bom para você. E se a escrita na minha vida me fizer ver e pensar de uma forma mais amorosa e tudo que impedir isso, eu quero destruir e descriar agora? Sim. Trabalhem esses processos verbais durante uma semana, pelo menos. Repitam essa pergunta de 3 a 10 vezes do dia, o número de vezes que vocês sentirem que isso fala com o coração de vocês. Tá bem? Márcia Menezes, vida profissional, número 5 e 17. O número 5 está se referindo ao nosso quinto verbo, que é o expressar ou falar. E o anjo número 17 é o anjo para a prosperidade e para a plenitude. Ele diz: eu deixo a vida encher-me de abundância. Ele trabalha as dificuldades financeiras, os medos, as preocupações e nos ajuda a ficar no fluxo da vida. Então, o que você pode fazer de processo verbal, Márcia? E se eu puder me expressar profissionalmente, com facilidade, com abundância, sem medos e preocupações, e tudo que impedir isso, eu quero destruir e descriar agora? Sim, quero. E caminhem, tá bem? Cristina Alves, amor, 7 e 17. O 7 está equivalendo ao nosso chakra coronário, cujo verbo, cuja ação é compreender, né? E o 17 é o mesmo que a Márcia acabou de escolher, o anjo para prosperidade e plenitude. Eu deixo a vida encher-me de abundância. Ele trabalha os medos e as preocupações e nos ajuda a ficar no fluxo da vida. Então, Cristina, para o amor, e se eu puder compreender que o amor é próspero, é abundante, é corajoso, é despreocupado,
e tudo que me impede de sentir dessa maneira, de compreender dessa maneira, eu quero destruir e descriar agora? Sim. Ok? Joyce Leite, vida profissional, 6:27, tá? O 6 é aquele verbo, é a ação de pensar e ver. O anjo 27 é o anjo do renascimento. Esse anjo diz que toda morte é em si um recomeço, tá bem? Então, para sua vida profissional, Joyce, vamos pensar assim. E se eu pensar e vir, né, se eu pensar e ver a minha vida profissional como um novo recomeço, cortando todas as mágoas e obstáculos do passado, né? E se eu pensar e ver e olhar a minha vida profissional como um novo recomeço, sem nenhuma marca do passado e tudo que impede que isso aconteça, eu posso destruir e descriar? Sim, destrua e descrie, tá bem? Vânia, querida, eu queria que você me desse um tema, tá? Você me deu os 2 números, eu vou registrar, mas eu preciso que você me dê o tema. José Schmidt, vida profissional, 8:42. Eu vou te responder o 8, Schmidt, embora esse primeiro número tivesse que ser entre 1 e 7, porque equivale aos verbos dos chakras. Mas como eu não acredito em coincidência, não acredito em falta de sorte, o 8, ele pode se referir a um chakra chamado estrela da alma, tá? O estrela da alma é aquele que tudo transcende. E aí é incrível a terapia dos anjos, porque o 42 que você escolheu é Arcanjo Miguel. E Arcanjo Miguel, ele com a sua espada azul flamejante, de honra, de justiça, de poder e de dever, ele vai cortar todas as negatividades que impeçam você de conquistar aquilo que você precisa. Tá? Então, nesse 8º chakra, nesse verbo de transcendência, pense assim: e se eu puder transcender todos os valores profissionais que eu não compreendo, e tudo que impede isso, eu vou destruir e descriar agora? Sim. Então, pense na sua vida profissional como algo material, pela justiça, pela honra de Arcanjo Miguel, e não como algo espiritual, como algo transcendente, a não ser que você esteja pensando num trabalho espiritual. Se é numa profissão, materialize isso um pouco mais. Arcanjo Miguel vai te ajudar a cortar tudo aquilo que te impede de realizar o teu propósito, ok? Ju, querida, agora você me deu o profissional. Ju, 6:25. O 6 é o 6º chakra, é o ver e o pensar, ok? É o frontal. E o 25, foi 25? Foi. 25 é o anjo para força espiritual e para conversão. Ele diz: eu reconheço e reafirmo o meu lado espiritual. Esse anjo fala sobre nós vivermos o nosso próprio plano de vida. Então, Ju, querida, se você puder ver e pensar na sua vida profissional como sendo o seu plano de vida e tudo que te impede isso, vamos destruir e descriar agora? Sim, vamos destruir e descriar, ok? Alessandra, saúde, 3:18. Alessandra, o 3 é o verbo das ações, tá bem? Equivale ao nosso chakra umbilical, que é o que fala das nossas ações. E o 18 é o anjo para o sentido da responsabilidade. Ele diz: eu estou ciente da minha responsabilidade, e ele nos ensina a trabalhar os nossos limites, tá bem? Então, um processo verbal bom para você é: e se eu souber quais são os limites que trazem equilíbrio e harmonia para a minha saúde, e tudo que impede isso, eu posso destruir e descriar agora? Sim, tá? Então, é um processo verbal bastante bacana, ok?
Oi, Juvenal, irmão. Camila Vieira, profissional 1223. Camila, você pegou o bonde andando, o primeiro número tem que ser de 1 a 7. Se você ainda me escrever, eu consigo, tá? Então, Schmidt, você me colocou aí que errou, né? Que seria o 7. Então, o 7 é compreender, ok? O que me falta compreender sobre a minha vida profissional, que com a ajuda de Arcanjo Miguel pode ser retirada toda a negatividade e tudo aquilo que eu ainda não compreendi sobre isso. Eu quero destruir e descriar agora? Sim, ok? Oi, Deise, oi, Graça, oi, Pati Porciano, oi, Josiane, Pati Porciano, financeiro 5,35. O 5, Pati, se refere à nossa expressão, tá? É o verbo, é o falar, é o expressar. E o 35, foi 35 que você falou? Foi. É um dos anjos que eu normalmente sei de cor. O 35 é o anjo da energia e do sucesso. Sabe o que ele diz, Patrícia Porciano? Eu acredito em mim e no meu sucesso. Ok? Então, e se financeiramente eu puder dizer todos os dias, eu acredito em mim e no meu sucesso, e tudo que me impede de realizar isso, eu posso destruir e descriar agora? Sim, tá? Pati, olha, essa consulta é assim, perfeita, ok? Camila. Nossa. Tossi, gente. Camila, número 6/23. E qual foi o seu tema, Camila? Você me deu um tema? Camila, profissional, ok, 6/23. Camila, o 6 é a maneira de ver e de pensar. E o 23 se refere, vamos ver a qual anjo? Anjo do conhecimento e da aceitação. Eu reconheço que o meu plano de vida contém tudo o que é importante para mim. Então, e se você pensar, Camila, sobre a sua vida profissional como sendo tudo o que você precisa para você neste momento, e tudo que te impede de pensar assim, podemos destruir e descriar agora? Sim, tá? Então, faça esse processo verbal. Tânia Durão, minha querida, vou encerrar com você, mas você tem que me dar o primeiro número de 1 a 7. Você me deu 9, 9 não é possível para o verbo, tá bem? Então, Tânia Durão, vou encerrar com você. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu tenha pulado, que eu posso ainda responder. Deixa eu ver. Acho que respondi para todo mundo, pelo menos todo mundo que me escreveu. Vamos ver se Tânia me mandou. Tânia Durão, 4/16 para a saúde. Tânia, o 4 se refere ao sentir, tá? É o chakra cardíaco, é o sentimento. E o 16 é o anjo para a sabedoria criativa. Ele diz, eu deixo surgir a sabedoria criativa que há dentro de mim. Ele trabalha a nossa criança interior, a autoexpressão, a criatividade e a utilização dos nossos dons pessoais, tá? Então, se você pudesse sentir na sua saúde que você conhece tudo o que você sente e tudo que te impede isso, vamos destruir e descriar agora? Sim, e repita isso todos os dias. E se eu puder saber, conhecer e sentir as razões que me levam a pouca saúde, a não ter saúde, e tudo que impede isso nesse momento, eu posso destruir e descriar? Sim, eu posso. Então, gente, eu queria apresentar para vocês, mais uma vez, os símbolos arcangélicos da Ingrid Auer. Mostrei no iniciozinho, né? Nós temos a imagem deles e nós temos a lista de cada, né? A lista dos 49 símbolos iniciais. A Ingrid já tem muitos outros anjos
canalizados, né? Anjos com os temas. Nesse número de 1 a 49, nós temos os 8 arcanjos e mais 41 anjos que nos emprestam as suas qualidades, que nos ajudam na nossa autorrealização. E essa terapia é muito rica como forma de autoconhecimento, como forma de anamnese, né? Eu tenho um problema com o meu chefe. Como eu me sinto em relação a ele? Como eu ajo em relação a ele? Como eu falo com ele? Como eu o vejo? Como eu penso sobre ele? O que eu ainda não compreendi sobre o meu chefe? E aí a gente faz toda essa orientação baseado nesses anjos, nessas energias angélicas que falam com a gente. Então, eu vou terminar essa transmissão dizendo para vocês, dentro dos nossos verbos, dos chakras, dentro das nossas 7 ações, para mim, viver se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu desejo, posso realizar. Sinto-me feliz, me expresso com clareza, vejo a vida como ela é e compreendo a minha missão de vida. Pensem que isto que eu acabei de dizer pode receber a energia de um anjo em cada um desses verbos e assim transformar a minha vida, transformar a vida das pessoas que estão também à minha volta, ok? Então, a ideia de trabalhar com os símbolos arcangélicos e os processos verbais todas as vezes que eu crio uma pergunta, que o meu subconsciente, que é o respondão dentro da minha mente, não sabe a resposta, eu, Márcia, sinto como se o meu chakra coronário, que é o da compreensão, se abrisse para receber uma chuva de pétalas, que podem ser de rosas, de crisântemos, de gérberas, de margaridas. Se preparem para receber. Então, perguntem ao universo, universo, o que você tem de mágico para mim amanhã? E como pode ser ainda melhor? O que mais é possível na minha vida que eu nunca considerei? E aí, como o nosso subconsciente não conhece essas respostas, a nossa supraconsciência se expande e nos prepara para receber, né? Vamos pensar o que eu posso ser, desejar, fazer, sentir, falar, pensar e compreender que fará toda a diferença amanhã na minha vida, tá? Super obrigada por essa transmissão. Eu lavei a minha alma, saí do mundo material e vim para o mundo angélico e para o mundo das perguntas. Muito obrigado porque vocês estão aí desse lado. É um prazer sempre fazer essas transmissões. E quem quiser conhecer um pouquinho dos símbolos arcangélicos, quem quiser conhecer a minha maneira de trabalhar com essa energia, dia 8 de agosto, tem o workshop de terapia dos anjos aqui no Rio e em Botafogo. E o pessoal de Portugal, onde lá essa terapia ela é muito difundida, lá se chama muito de angeologia. Quem quiser a minha maneira de trabalhar, também me tem aí em outubro para os cursos, tá? Então quem aqui no Rio de Janeiro quiser aproveitar a terapia e a energia dos anjos, venha no dia 8. É sempre um workshop de muita alegria, de muita autorrealização, de muitas mudanças, tá? Muito obrigada, gente. Vamos deixar a nossa pergunta. Eu atendi várias pessoas, vocês têm as perguntas de vocês, depois vocês ouçam para anotar. Vamos criar uma para nós hoje. E se eu puder ser e receber toda a energia angélica que está disponível para mim no universo, e tudo que me impede isso nesse momento, eu quero destruir e descriar, sim! Deem um sim bem sonoro e mudem a vida de vocês, tá bom? Um beijo, gente! Tudo de bom, até semana que vem. Tchau, tchau!